Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sextou para nós, né? Seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, nessa sexta-feira, dia 5, além de ser a primeira sexta-feira do mês, né? Também um dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, que esse mês é o mês dele, né? O mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, nós, hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, celebramos também o dia de São Bonifácio, que foi um bispo mártir do primeiro século da igreja. Na verdade, do segundo século da igreja, né? Ele era britânico, né, inglês, foi ordenado sacerdote e foi em missão para a Alemanha. E viveu grande parte do seu apostolado lá na Alemanha, evangelizando, anunciando, pregando. Mas ali também na Alemanha ele foi feito bispo e ficou responsável por toda aquela região ali alemã, toda aquela região ali, né? Então ele foi feito bispo para aquela região pelo testemunho do seu apostolado. Aí ele, num determinado dia, é interessante porque ele era extremamente comprometido com o anúncio do evangelho, comprometido com a evangelização. E num dia de Pentecostes, né, olha que graça, num dia de Pentecostes, né, quando a gente celebra a grande graça do Espírito Santo, ele estava com os fiéis na igreja e um grupo de partidários contrários entra na igreja para fazer arruaça e matar todo mundo. E aí ele vai dizer o texto que ele toma o evangelhário como escudo e um homem com uma espada corta o evangelho ao meio e também acaba cortando a cabeça dele. E ali ele morre, então. Então ele morre dentro da igreja no dia da celebração de Pentecostes. Então, ou seja, é um mártir, fruto do Espírito Santo, fruto de Pentecostes aí, que a gente tem, então, São Bonifácio. Tem algumas vertentes, alguns relatos que dizem que ele tinha-se um costume pagão de cultuar árvores, né? E ele pegou e transformou esse costume em algo sagrado e cristão. Então, parece que também foi ele ali que começou e cristianizou a questão da árvore de Natal. Porque existia um culto às árvores, alguns ramos e essas coisas, e ele cristianizou, dando sentido da árvore de Natal, como vida, como sentido de espera do Senhor e preparação. A primeira leitura, a gente continua na carta de São Paulo a Timóteo, né? Na sua segunda carta. E nós vamos ver que agora, o que parece, né, nessa carta, ela traz pra gente que na segunda carta Timóteo tá um pouco mais, assim, desanimado. Como se Timóteo tivesse desanimado, como se Timóteo estivesse muito preocupado com os problemas que estão acontecendo, né? As dificuldades estão batendo a porta. E Timóteo era relativamente jovem. Então, como ele estava preocupado e com situações batendo a porta, preocupações, né? Com medo. Ontem chamava muita atenção de Timóteo para coragem, né? Porque ele estava com medo de algumas coisas. Hoje São Paulo vai dizer para ele: olha, você não me segue em muitas coisas? No amor, na paciência, na palavra que eu anunciei. Então você precisa me seguir também, entendendo que a gente vai ter muitas alegrias no ministério. A vida cristã, ela traz muitas alegrias, mas ela também vai trazer muitas lutas e muitas perseguições. E você não pode desanimar, porque você não pode querer só uma parte da história. Tem gente que está querendo servir a Deus só querendo a fatia boa, só querendo a coxa do frango, mas não quer comer o peito que é mais seco, não quer comer as outras partes que são mais secas, só querem a coxa que é saborosa. Mas o frango, ele é inteiro. Ele tem peito, ele tem aquela parte que quase não tem carne ali debaixo da costelinha, ali debaixo da asa. A asa que tem pouca carne. Isso ninguém quer. A gente quer a coxa, que é carnuda e com sabor, né? Porque tem um pouquinho de gordura, uma gordurinha, então dá um sabor. Só que o frango, ele não é só isso. Assim como a vida cristã não é só alegrias.
mas tem dificuldades, tribulações, provações. E aí, São Paulo vai dizer, Timóteo, as perseguições e as lutas, as contrariedades são inerentes da vida cristã. Não dá para separar. Não dá para separar. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer alguma sobremesa e você separa a clara da gema do ovo. Só que não dá para separar, não é como um ovo que você separa a clara da gema, a vida cristã. A vida cristã é algo que você não tem como separar e excluir as perseguições e as provações que você vai precisar passar no seu caminho. E aí ele vai dizer, diante de tudo isso, diante das provações, diante das lutas, diante dos choros, diante daquilo que você não entende, diante daquilo que está difícil, diante daquilo que parece impossível e irrealizável, insuportável até, talvez seja essa palavra que muita gente está usando, tá insuportável, porque você não está conseguindo suportar e conseguindo levar. Permanece fiel à doutrina. São Paulo vai dizer isso. Diante de tudo, quando tudo estiver escuro e nada parecer ter sentido, permanece fiel na doutrina. E esteja plenamente convencido que você sabe de quem você recebeu. Porque não é uma doutrina humana, mas é algo que vem de Deus e do céu. E que nos leva para o céu. Então, diante de tudo que não está fazendo sentido na tua vida, pelo menos permanece fiel na doutrina, permanece fiel à palavra, permanece fiel nos ensinamentos que você recebeu. Não se deixe levar pelos ditames do mundo, porque aqui também é o texto onde a gente vê agora todo mundo postando na internet. Timóteo, os outros podem, mas você não pode. É aqui que São Paulo vai dizer isso para Timóteo. Timóteo, os outros podem se perder, os outros podem se desviar, os outros podem mudar de caminho, mas você não pode. Porque você foi educado nessa fé desde criança, Timóteo. Você conheceu essa palavra. Você sabe o caminho da salvação. E essa palavra também é para nós. Seus vizinhos podem roubar, matar, desviar, fazer o que não deve. As pessoas do seu trabalho podem falar mal de todo mundo, fazer fofoca e fazer o que não deve. Mas você não pode. Porque você conheceu a palavra. Porque você conheceu o evangelho. Porque você tem experimentado dessa palavra. Então você não pode. Para você não é permitido. Para você é permanecer fiel na doutrina. Para você é se manter firme na oração. Para você é continuar com os olhos firmes no Senhor. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a você foi dado essa palavra. A você foi dada a graça da experiência com Deus. Então não dá mais para voltar atrás. Só dá para seguir em frente. Continue. E aí o evangelho, ele é bem curtinho, né? E simples. A gente escuta muito por aí que a igreja aliena a gente. Que os cristãos são alienados. Mas olha esse texto de Marcos 12. Jesus, ele não está alienando ninguém. Ele está levando as pessoas a pensar. Quando ele diz que, mas como é que o Messias pode ser filho de Davi se Davi chama ele de Senhor e ninguém chama um filho de Senhor? Vamos pensar melhor sobre isso aqui. Jesus não continua desenvolvendo, porque o texto continua, mas aqui a gente está lendo só esse pedaço. Mas Jesus está levando aquela gente que está na sinagoga, no templo naquele dia, não a assumir o que ele está dizendo puramente, mas está levando eles a pensar. A vida cristã também não é só aceitar tudo, mas a palavra de Deus, o evangelho também nos leva a pensar o que eu posso mudar na minha vida, a pensar como está a minha vida e o que dá para fazer para ser melhor, a pensar nas minhas atitudes, a pensar em como eu estou conduzindo a minha vida, a pensar na minha história, que pode ter sido difícil, mas o Senhor me dá uma nova chance. Então a vida cristã não é uma imposição, mas ela te leva a pensar. E pensando, você é chamado a tomar uma decisão. Então que nós tomemos a decisão correta, de permanecer com o Senhor, porque não há outro caminho para chegar ao céu e à salvação. Os que querem a salvação permanecem com o Senhor, passam pelas provas e experimentam também tantas alegrias que se tem no caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.